Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e o que neles há, dizendo, já não haverá mais demoras. Tá. No grego está assim, olha, Desculpa aí, literalmente. pastor Charles, ele vai ler do grego. Né? Eu não trouxe a minha versão do grego, senão eu poderia ajudá-lo. Mas eu te empresto aqui qualquer coisa, viu? Não empreste, não. Não empreste, não. Diz que ele falou assim, kai tentalassá, kai entoaltô, então ele colocou o pé no mar, né? E disse, Roti Cronos, uketi estai, porque tempo, Cronos, já não haverá. Às vezes o tradutor quer dar uma tradução mais livre do texto, mas não é a mesma coisa, não haverá mais demora, não haverá mais tempo. Cronos é justamente aquele tempo linear, é a expressão que é usada na tradução grega de Daniel e também em outras partes do Apocalipse para falar de profecias de tempo, de 2.030 manhãs, 1.260 dias, 1.290 dias, ou seja, a partir disso aqui não haverá mais cronos, profecia de tempo. Então, por isso eu entendo que a partir do século XIX para adiante, não temos mais nenhuma profecia de tempo envolvendo o povo de Deus. E nesse ponto, eu acho que eu estou em boa companhia, que a Ellen White fala algo parecido com isso, né? Exato, e olha só, isso mostra a seriedade, a solenidade do tempo que a gente está vivendo, né? Se não há mais profecia de tempo, sinal que a gente está no fim. Posso apresentar algumas perguntas dos nossos amigos? Por favor, deve. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Eu vou responder essa pergunta assim. Por favor, dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje, há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data para a volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria, analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro, e vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também. A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial. Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Esse pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou. Não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou. O Irã parou. O Iraque parou. Os Estados Unidos parou. A Inglaterra parou. A Bélgica parou. A Venezuela parou. O Brasil parou. O mundo inteiro. Nós estamos vendo, cada vez que passa realmente, o mundo rumando para situações de fato globais e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Nem a China não participou da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, assim, para ações mundiais, como decretos e a própria evangelização,
E para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, sim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não. Essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial. Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho um Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único e a esperança dele é o Papa Francisco e outras coisas mais que podemos ver aí, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Agora, eu quero colocar uma observação muito importante nisso que eu acabei de falar. Embora eu tenha essa plena consciência social de que tudo está chegando assim, nós podemos ficar mais 200 anos nesse mundo sem Jesus voltar. Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, você entrou numa contradição. Se você está admitindo que tudo está formado para que em 1 ou 2 anos aconteça, por que você também trabalha com a hipótese de Jesus demorar 200 anos para voltar? Por 2 razões. A primeira delas, lembra o exemplo que eu dei no início da live de não confundir os sinais da estrada com o destino? Se eu ficar preso demais a essas coisas e começar a ler mais tendências mundiais e teoria da conspiração do que estudar a palavra de Deus, eu vou ficar olhando mais para os sinais do que o meu objetivo, que é a volta de Jesus. E segundo, a Bíblia me mostra que mesmo o mundo estando maduro para o cumprimento de uma profecia, se o povo de Deus não corresponder ao chamado, Deus atrasa. Uau, pastor. Professor, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo dizer que a atitude do povo de Deus pode fazer com que a promessa que estaria pronto para ser concluída pode ser atrasada, pode ser retardada. Pode não. Aconteceu no passado, muitas vezes. Eu posso dar uns 2 exemplos bíblicos ou 3. Deus levantou Moisés. Eles passaram o sangue do cordeiro. Chegou o tempo de sair do Egito. O povo estava profeticamente, chegou o tempo de acabar a escravidão, porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão, eu não vou te dar a terra agora, porque ainda não se cumpriu o tempo dos amorreus. E quando você conta de Abraão até o Êxodo, o tempo dos amorreus acabou ali na época do Êxodo. Então estava tudo pronto. Profeticamente, o povo já podia chegar em Canaã. Mas como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, Deus atrasou a entrada em 40 anos. Uau! Eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pastor, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal. Porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala, a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. Ela não é o problema do atraso das promessas de Deus, exatamente. Mas o seu povo que não está preparado. É o exemplo que eu dei na igreja central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz besteira no caminho. Eu saí da rota. Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Na Terra Santa, exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição, estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje eu estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte, Deus tem um limite também. Chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação. Hoje é tempo de restaurar a identidade, de se preparar para a volta de Jesus. Sim. Ellen White falou que já na época dela, o decreto dominical poderia ter saído. Os anjos, os 4 anjos de Apocalipse, já estavam para soltar os ventos, Apocalipse capítulo 7, e eles mantêm retidos os ventos, porque o povo ainda não está pronto para receber o selamento. Foi bom. E assim, para mim, está sendo bem impactante uma ideia, que agora ficou bem claro na minha mente, e eu acho que os nossos amigos devem estar impressionados também, de que diante da iminência da volta de Jesus, já que a gente está vivendo nos últimos dias, eu posso ser o empecilho para a volta de Jesus, e na verdade a minha atitude correta agora é me preparar para esse dia, porque ao me preparar para esse dia e preparar outros,
para esse dia, eu vou estar apressando a volta de Jesus, se é que eu posso dizer assim? Com certeza. Aliás, Pedro fala isso, né? Amando e apressando o dia da vinda do Senhor. Amando e apressando. Agora, tem um detalhe que eu falei. Eu não posso, de maneira nenhuma, cair também naquele comodismo e falar assim, não, a igreja está morna, ninguém está nada com nada, então eu também não preciso me preocupar. Cuidado. Ele não vai voltar tão logo, né? Então eu posso... Não vai voltar tão logo. Poxa vida. Porque eu falei, Deus também tem o seu limite. Por exemplo, a primeira vinda de Cristo. Talvez a primeira vinda de Cristo também foi retardada por causa do povo. Talvez foi retardada, por causa que o povo não estava preparado para receber o Messias. Quando Jesus nasceu em Jerusalém, Herodes continuava apostatado, toda Jerusalém tremeu com Herodes, porém, havia um Simeão, uma Ana, um grupo de pastores lá nas colinas de Belém. Sempre tem alguém preparado, né? José e Maria, e 3 magos que vieram do Oriente para tomar o lugar daqueles judeus que não reconheceram que o Messias tinha chegado. Um remanescente preparado.